E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de WordPress. Nessa aula a gente vai falar sobre a instalação de um servidor web dentro da sua máquina, né, para simular um servidor web dentro da sua máquina. E a gente vai instalar o Champ. E para que você precisa disso? Para você poder rodar o WordPress dentro da sua máquina. Então, o WordPress, que é um CMS baseado numa linguagem PHP, ele precisa de um servidor web para poder funcionar. Então, a gente vai instalar essa interface na máquina para poder mexer no WordPress localmente. Então, antes de você subir o seu site, subir o seu blog em WordPress na hospedagem, colocar ele na internet literalmente, você baixa o WordPress na sua máquina, instala ele normalmente e faz as alterações que tem que fazer, testa plugin, mexe no CSS, no HTML, faz o que tiver que fazer e depois já sobe para produção, né? Sobe na sua hospedagem já configurado tudo certinho, ou pelo menos a maioria das coisas configuradas tudo certinho. E na internet existem vários serviços para você instalar esses servidores na sua máquina. Os mais conhecidos são o Champ, que a gente vai ver agora, o AMP e o EasyPHP. Eu já usei os três funcionam muito parecido. O local das pastas, onde você tem que acessar, então é muito parecido mesmo. Tá? Você pode usar qualquer um dos três, ou outro serviço, se tiver outro serviço, para instalar o WordPress. A gente escolheu o Champ porque ele é o mais fácil de instalar e também porque ele funciona bem nos produtos da Apple, né, nos Macintosh. Então ele funciona bem para quem usa produtos aí da Apple. A gente realizou alguns testes aqui e o Champ ele apresentou alguns erros. Então a gente vai deixar duas opções para vocês: o Champ, a instalação do Champ e a instalação do AMP. Por que isso? Porque o Champ às vezes ele pode dar algum erro na porta da sua internet, tal. Você vai ter que configurar, liberar a porta disso e aquilo, acessar aí o prompt do seu computador, mas normalmente ele instala tranquilo. E existem vários tutoriais na internet explicando como corrigir esse erro, que por vezes acontece. Não aconteceu comigo, mas aconteceu no outro computador. Então por isso a gente decidiu deixar os dois. Beleza? Então instala aí, faz seus testes. Caso você não dê algum erro, esse erro que eu já previ, você pode desinstalar, instalar o AMP, que você vai conseguir mexer no WordPress tranquilamente também, beleza? Então para você instalar o Champ, primeiro você tem que acessar o site. Essa é a primeira opção aqui. Você já clica nela no Champ. E aqui na página inicial ele já dá a opção de download para Windows, para Linux e para OS. Então eu vou clicar aqui para instalar no Windows e vou esperar terminar o download. O Champ a gente escolheu porque ele é o mais fácil de instalar, ele é muito simples de instalar. Os outros não são difíceis de instalar, tá? Mas o Champ é o mais prático. Basicamente você vai clicando e você vai ver como funciona. Beleza? Então vamos esperar aí terminar o download para continuar. Então, download feito, basta você abrir o Champ. Aqui ele está falando um pouco do antivírus, se você tem e tal. Continua a instalação, sim. Perguntou o sistema, ok. E aí a gente vai passando para frente. Então, instalar o Champ é como se fosse instalar um programa normal no computador. Não tem muito segredo. Você instala, você pode escolher aqui a pasta que você quiser. Aqui o outro passo aqui também. Pode dar Next. E espera terminar a instalação. Aqui ele vai pedir acesso a algumas configurações de firewall do Windows. Pode permitir. E finalizar. Aqui ele está perguntando qual linguagem. Eu vou deixar em inglês. E ele já veio aqui para minha barra de tarefas, né? E abriu aqui para mim o Champ. E para você rodar o WordPress na sua máquina, você precisa dar Start aqui no Apache e no MySQL. Você libera o acesso novamente, caso peça. E feito. Se você digitar aqui no navegador localhost,
ele já acessa aqui a tela do Champ. Caso você, com as aplicações aqui, com dúvidas, se você quiser acessar o PHP Admin, basta você digitar localhost/PHP Admin, que também você já vai cair nessa tela aqui de configuração do banco de dados para instalar o WordPress. Então a instalação do Champ é super simples, fácil. Então é isso aí. Eu vou indo nessa. Forte abraço, estuda aí, Galuxo. Até mais.